Bom, vamos retomando então. Acho que agora é a última parte da aula. A aula tá ficando maior do que eu pensava. Mas ó, essa é a aula da semana, tá? Então, a aula um aí é a aula da semana toda, que são duas aulas, né? Dobradinha, né? As duas na sexta. Então acho que não vou passar da carga horária aí da semana. Problemas difíceis. E eu, assim, só esclarecendo, tá, pessoal? Eu vou sempre postar um vídeo só por semana, assim, um vídeo que pode ter duas, três partes, quatro, sei lá quantas partes, mas eu vou contar como uma aula por semana, tá bom? Na hora de eu fazer o meu planejamento, eu vou fazer isso. Problemas difíceis, tá? A gente tinha passado lá o exercício para vocês, né, no último slide. Agora vamos falar de problemas difíceis. Então, do ponto de vista de complexidade computacional, existe toda uma teoria, né? Aquela questão de máquina de Turing, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é um modelo computacional, né? Que ele não é exato, é como se um computador teórico, né? Então cada computador ele tem uma arquitetura específica, tem um jeito específico de funcionar, mas a máquina de Turing ela é uma abstração, é um modelo meio genérico que é como se fosse, teoricamente, ele engloba todos os computadores, tá? Todas as máquinas que a gente conhece que calculam, né? Que o computador é uma máquina de calcular, né? Que você consegue programar, né? Para realizar tarefas para você. Então a máquina de Turing ela é um modelo teórico disso aí, né? E aí na teoria de complexidade, o conceito de tempo, né? Ele é sempre medido em função de alguma coisa, né? Então, no caso de um problema de computação, a fun a- o tempo ele é sempre medido em função da entrada do problema, tá? Então a gente viu aí vários problemas de otimização em que, vários não, alguns, né? A gente viu alguns problemas de otimização em que a entrada do problema, ela basicamente ela é um grafo, né? Então vamos supor, você tem um grafo com 10 vértices e 50 arestas, por exemplo. Então qual é o tamanho da entrada do teu problema? A gente pode dizer que é 60, vai? É o espaço que você vai gastar para armazenar esse grafo. Então você vai gastar mais ou menos proporcional ao número de arestas. Se você for olhar um pouco mais a fundo, você teria que pensar como que eu represento uma aresta, por exemplo. Ah, é um número. Então esse número ele vai gastar é um par, na verdade, né? É o par de vértices, né? A aresta é um par de vértices. Então, para eu representar uma aresta, eu vou gastar o espaço de dois números, na verdade, né? Ah, e quanto você vai. Esse número vai ser no máximo. Você vai ter que estipular, né? Que número é esse, né? Ele pode ter um tamanho arbitrariamente grande, né? Ah, não, eu vou trabalhar com 32 bits para cada número, né? Então, isso lá no teu computador, né? Quando você falar, eu estou trabalhando com inteiro, né? Aí você vai, depende da linguagem lá, tem linguagem que vai ter é, 8 bits, né? Aí se for um long, né? Aí é 16 bits, né? Então o inteiro seria no Java, vai falando no Java que eu conheço melhor. No Java o inteiro tem 4 bytes, né? Então se você declarar um inteiro, você está dizendo que você está reservando um espaço de 4 bytes para guardar um número. Se for um long, são 8 bytes, né? Mas é um espaço definido ali, é um espaço finito, né? Então, aí você vai ter esse espaço para guardar um número, aí para guardar uma aresta você vai precisar de dois números, né? Então, se você for guardar 60 arestas, você vai precisar de 120 números, números de 4 bytes, vamos dizer assim. Aí com isso você consegue falar em bytes lá qual é o tamanho da tua entrada, tá? É, Aí você não pode esperar, né? Assim, não é razoável você esperar que o algoritmo ele vá rodar na mesma velocidade para grafos de tamanho completamente diferentes, né? Então você fala, eu vou rodar para um grafo que tem 10 vértices. Aí o algoritmo roda em um segundo. Aí depois você vai rodar para um grafo que tem 10 milhões de vértices. Aí o algoritmo demora 10 segundos, vamos supor. Né? Aí você vai reclamar, você vai falar, pô, o algoritmo tá lento, não sei o quê. Mas na verdade, o desempenho do algoritmo
ele vai estar sempre em função do tamanho da entrada, né? Se você falar para mim assim, ó, varre aí a sala, né? Ah, eu falo, tá bom, eu vou varrer aqui, em 10 minutos eu termino. Agora, se você falar para mim, vai varrer a EASH inteira, né? Que tem, sei lá, quantas salas tem na EASH inteira. Pô, aí eu vou ficar o quê? Quantos dias para varrer a EASH inteira? E aí não é que eu sou lento para varrer, é porque você me deu muito trabalho para fazer, tá bom? Então, quando a gente vai medir o tempo do algoritmo, é em função do tamanho da entrada, tá? Aí os problemas que estão nessa classe chamada de P, tá? São os problemas que eles são resolvidos ou são resolvíveis em tempo polinomial, né? E o que seria esse tempo polinomial, né? É uma função polinomial no tamanho da entrada, tá? Então, por exemplo, uma função polinomial, vamos supor que n é o tamanho da tua entrada, né? Então você vai falar, o meu algoritmo ele roda em 5 vezes n. Então, por exemplo, se o teu n for 10, o teu algoritmo vai rodar em 5 vezes 10 passos, vamos supor. Aí cada passo demora lá 1 milissegundo, vamos supor. Né? Você consegue prever mais ou menos o tempo que o teu algoritmo vai demorar. Você fala, o outro algoritmo é 50 vezes n, né? Apesar desse 50 vezes n ser 10 vezes mais lento do que o 5 vezes n, os dois eles têm um comportamento parecido, que os dois são algoritmos lineares, né? Quem fez análise de algoritmos sabe disso, né? Então os dois aí são algoritmos lineares, né? Então se eu dobrar o tamanho da entrada, para esses dois algoritmos vai dobrar o tempo de consumo deles, tá bom? Então eu não estou comparando assim o tempo que cada um vai gastar, mas é o quanto que esse tempo aumenta em função do aumento que eu fizer na entrada do problema, tá bom? Então se eu dobrar a entrada, vai dobrar o consumo de tempo, tá bom? Agora se o meu algoritmo fosse n ao quadrado, aí ele seria um algoritmo quadrático. Aí se eu dobro o tamanho da entrada, ele já não vai mais só dobrar o tamanho o tempo, né? Ele vai aumentar numa proporção quadrática, né? Então se eu tenho, por exemplo, n igual a 10, aí eu vou colocar 10 ao quadrado, dá 100, né? Agora se eu falar, eu dobrar o tamanho da entrada para 20, né? Aí quanto que vai dar 20 vezes 20? Vai dar 400, né? Não é 400, não é o dobro de 100, né? Então eu multipliquei a entrada por 2, o consumo de tempo foi multiplicado por 4, entendeu? Então o algoritmo quadrático, ele já não é tão bom quanto um algoritmo linear, né? Porque imagina, você fala assim, por exemplo, no problema de varrer salas que eu tinha falado, né? Vamos supor que uma pessoa consegue varrer uma sala em 10 minutos, que nem eu tinha falado. Se você quiser varrer a EASH toda em 10 minutos, você vai ter que ter um funcionário desse para cada sala. Que aí em 10 minutos você varre a IASH inteira. Aí se você falar, eu quero varrer a IASH inteira 2 vezes ao dia, né? Aí você vai dobrar o tamanho da entrada e você vai ter o mesmo, o desempenho também vai dobrar. Você vai falar assim, para eu varrer 2 vezes ao dia, eu vou ter que dobrar o tamanho da minha equipe. Ou então eu vou fazer a minha equipe trabalhar dobrado. Então, em vez do cara varrer uma sala só, o cara vai ter que varrer duas, né? Ele vai varrer uma vez de dia, uma vez à noite. Né? Então dobrou o tamanho da entrada, vai dobrar o consumo. Agora, quando você tem um cenário em que você dobrou o tamanho da entrada e aí ele multiplicou por 4, por 8, por sei lá quanto, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Né? Porque imagina que, sei lá, você tem um sistema, né? É um sistema que tem clientes, né? E aí você faz lá alguma tarefa. Aí o teu negócio começa a dar certo. Aí dobra o número de clientes. Aí você vai falar assim, bom, eu já estava no meu limite computacional. Dobrou o número de clientes, então vou dobrar o número de máquinas para atender agora esses clientes. Aí de repente você descobre que não vai ser suficiente. Por quê? Porque o algoritmo que estava rodando lá, ele não era linear.
Então não adiantava você dobrar o número de máquinas, porque a hora que você dobra o tamanho da entrada, ele vai multiplicar o consumo de tempo por um fator maior do que 2, né? Então lascou, né? Isso eu estou falando ainda, pessoal, dentro da classe de problemas polinomiais, tá? Então tudo isso é polinomial. Então n ao cubo é polinomial, n elevado a 80 é polinomial, tá? N elevado a qualquer constante é polinomial. E isso tudo, na teoria da computação, isso é classificado como um problema fácil, tá? Então essa classe P são todos os problemas que eu consigo resolver em tempo polinomial, tá bom? Basicamente, eu estou resumindo aqui, tá? Porque a teoria, ela é um pouquinho mais... Ela não é exatamente isso que eu estou falando, mas na prática é isso que eu estou falando, tá? Então você, para todos os problemas que você fala que são da classe P, você vai ter um algoritmo polinomial para resolver esse problema, tá bom? E o que é um problema difícil? Um problema difícil, aí a classe, né, desses problemas, assim, a complexidade ela tem várias coisas que eu não estou falando aqui, tá? Porque não é o nosso foco, eu estou falando mais ou menos aí o que interessa pra gente, tá? Então existe uma classe de problemas que são os problemas NP completos, tá? NP completo, ou então você pode chamar também de NP difícil, tá bom? Porque isso depende lá, quando é problema de decisão é NP completo, quando é problema de otimização é NP difícil, tá bom? Então, o que vai ser esse problema NP difícil, né? Ou então NP completo? É um problema que não se conhece algoritmo com tempo polinomial no tamanho da entrada para resolver, né? E mais, né? E mais. Mas eu vou falar o mais daqui a pouco. Vamos só digerir o que seria não conseguir resolver um problema em tempo polinomial. Significa que todos os algoritmos que resolvem o problema que você conhece, o consumo de tempo, ele é uma função que é exponencial. Então, por exemplo, 2 elevado a n, né? Então, quando o 2 elevado a n, agora que a gente está no meio da pandemia aí, que toda hora o pessoal fala de crescimento exponencial, né, não sei o quê, até vocês devem estar com isso na cabeça mais, né? O que seria o que é a função 2 elevado a n, né? Então vamos fazer aqui, ó, n e depois o 2 elevado a n. Faz aí no teu rascunho, né? Ó. Então n, por exemplo, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai. Aí 2 elevado a n. Então 2 elevado a 1, quanto que é? 1. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. O que está acontecendo com essa função? Quando eu aumento 1 no n, a função dobra aqui o valor, né? Eu fiz um negócio errado aqui, né? Cadê? 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 era 2, tá? Eu escrevi 1, né? Era 2 elevado a 1, começa no 2, na verdade, né? Então, quando eu montei do 1 para o 2, no n, no 2 elevado a n ele foi de 2 para 4. Então, eu aumentei 1 aqui no n, ele dobrou o 2 elevado a n, é o dobro, né, do 2. Aí, quando eu aumentar mais 1, aí ele vai dobrar de novo, ó. Então, o n foi do 2 para 3, o 2 elevado a n vai do 4 para 8. Né? E assim por diante, ó. Quando eu estava lá 2 elevado a 5, era 32. Eu aumentei 1, aí foi para 64, dobrou, de 32 foi para 64. Isso aí é simplesmente catastrófico, é catastrófico, tá? Se você tiver, por exemplo, é catastrófico assim, não há computador que aguente resolver um problema assim, né? Com algoritmo exponencial, né? Porque se você pegar... se você tiver que enumerar de fato 2 elevado a n soluções, aí imagina que você está rodando um problema que, para a instância que você tem lá, o computador está demorando 1 hora para resolver. Né? Para que, vamos supor que são clientes. Né? Então, para aquele número de clientes que você tem, o teu sistema demora 1 hora para processar. Aí, se você aumentar um cliente, um único cliente, então de 100 clientes foi para 101 clientes, vamos supor, aí o tempo de 1 hora ele vai para 2 horas,
Só porque entrou um cliente a mais, ele foi para 2 horas. Se entrar um segundo cliente a mais, ele vai para 4 horas. Se entrar mais um, vai para 8 horas. Entendeu o drama do negócio? Então, quando você fala de algoritmo exponencial, você está falando que o seu algoritmo ele vai resolver instâncias muito pequenas do problema. Ele vai resolver, sei lá, vamos supor, é um grafo de 30 vértices, 40 vértices, né? Depende lá se for 2 elevado a n, né? Porque você tem várias funções, né? Pode ser 10 elevado a n, pode ser n fatorial, né? N fatorial é pior ainda, né? Que o n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, aquela coisa, né? Então o fatorial então é terrível, né? Bem pior do que 2 elevado a n, né? Então é isso, pessoal. Um problema que é difícil é um problema que todos os algoritmos que a humanidade inteira conhece, tá? Para resolver aquele problema são algoritmos exponenciais, tá? E pior do que isso, né? Mais impactante do que isso. Na teoria de complexidade computacional, existe uma equivalência entre esses problemas aqui que a gente está chamando de NP completos, ou então NP difíceis, que é uma equivalência em termos de polinomialmente equivalente. O que isso significa? Isso significa que, se você pegar um problema desse aqui, que é ter essa etiqueta aqui de difícil, e você encontrar um algoritmo que rode em tempo polinomial, no pior caso, para resolver esse problema, você vai estar batendo num dominó que ele vai derrubar, não, você está batendo numa peça, né, que vai derrubar o dominó inteiro, tá? Você vai colapsar, você vai dizer que todos esses problemas aqui eles vão virar fáceis, tá bom? Isso aqui, pessoal, eu falo para você, se você conseguir resolver um problema desse, NP completo, NP difícil, em tempo polinomial, você vai ser um dos caras mais famosos, pelo menos aí da computação, né? O teu nome vai marcar, vai ficar marcado na história, tá bom? O que há uma desconfiança da parte de muitos é de que, de fato, não é que ninguém sabe que assim, que pode ser que tenha um algoritmo polinomial, mas ninguém consegue fazer. O que se desconfia é que assim, não dá para fazer em tempo polinomial, né? Só que o que acontece? Você provar matematicamente que não dá para fazer alguma coisa é muito difícil. Então, até hoje, ninguém conseguiu provar matematicamente que não dá para fazer, tá bom? Então, o que falta é isso: ou alguém prova que de fato não dá para fazer, e aí a pessoa estaria provando que. Quer ver? Ó, deixa eu pegar uma figura aqui, ó. Uma figura que eu deveria ter colocado aqui, ó. Vamos abrir aqui, minha internet não está boa. P versus NP. É que eu acho que eu estou fazendo upload agora da segunda parte da aula, ao mesmo tempo em que eu gravo essa aula aqui. Tá ficando meio pesado aqui o negócio. A minha internet está bem chinfrim aqui. Eu coloco essa figura que eu queria mostrar para vocês aqui no slide. Fica para a próxima turma, próxima vez que eu for dar essa disciplina. Que é assim, né? Então, a classe de problemas NP completos, ou NP difíceis, ela é uma classe que é diferente da classe P, certo? Se de fato não tem solução. Agora, se você conseguir resolver um problema desses, aí a teoria ela te diz que se um for polinomial, todos os outros são também, tá? Isso é um negócio muito interessante de estudar, tá? Tá te dizendo que assim, ó, se você resolver qualquer um desses aí, você vai estar provando que todos os outros dessa classe são resolvíveis em tempo polinomial. Então se eles são todos resolvíveis em tempo polinomial, então eles são da classe P, na verdade, né? Então o que a gente tem aqui é a classe P. A gente pode jogar fora esse negócio de NP completa, que é o P, né? É tudo P, né? Só que, ou então a gente prova o contrário, né? A gente prova que, assim, de fato, tem alguns problemas que não dá para resolver em tempo P, então, de fato, essa classe de NP completo,
ela contém problemas que não estão em P, né? Então são coisas que estão em aberto na parte da complexidade computacional e que se você conseguir resolver tanto para um lado quanto para o outro, você vai ficar famoso, talvez até vai ganhar um dinheiro aí com isso, tá bom? Conseguir provar, né, que de fato tem algum problema lá que não admite algoritmo polinomial, ou então conseguir provar que algum problema NP completo você tem um algoritmo polinomial para ele, né? O que a gente usa aqui geralmente é assim, quando a gente fala que o problema é NP difícil, a gente já assume que você não vai conseguir escrever um algoritmo polinomial para ele, tá bom? E aí nessa disciplina, a gente vai focar só em problemas NP difíceis, tá bom? A gente vai ver que, para resolver o problema NP difícil, muitas vezes a gente vai ter que resolver uns problemas fáceis aí no meio do caminho, tá? Então a gente também vai estar interessado em problemas fáceis, mas como tipo etapas para chegar na solução do teu problema difícil, tá bom? Bom, diversas abordagens de resolução, tá? Eu vou falar um pouco aqui daqui a pouco, os algoritmos de aproximação, heurísticas e tal, e programação inteira, né? Vou falar já daqui a pouco. Alguns exemplos de problemas difíceis. Tem o problema do caixeiro viajante, né, o Traveling Salesman Problem, que é assim, eu tenho um grafo dirigido, né, com custos nos arcos, e aí eu quero fazer um passeio lá, passar por todos os vértices do grafo, sem repetir nenhum deles, né, e aí eu quero voltar no meu vértice de origem, tá? Então eu vou passar por cada vértice uma única vez, tá? Eu vou entrar e vou sair no vértice e tal, visito todo mundo sem repetir vértices. E aí eu quero fazer isso gastando lá, o custo total disso aí tem que ser mínimo, tá bom? Esse é o problema do caixeiro viajante. Aí você pode falar, pô, mas o problema do caminho mínimo é fácil, né? Mas aí, tipo, então esse passeio aí que visita todos os vértices, gastando o mínimo possível também não é fácil? Não, não é fácil, esse é difícil. E isso é normal acontecer em otimização combinatória. Os problemas às vezes até são um pouco parecidos, mas um é fácil, o outro é difícil. Por exemplo, também, ó, problema do caminho máximo, né? Então, o problema do caminho mínimo é fácil. Só que o problema do caminho máximo é difícil. Se você tiver lá, falar assim, eu quero o caminho de uma certa origem a um certo destino, que maximize sei lá, o custo lá dos arcos, alguma coisa assim, difícil, tá bom? Difícil de resolver. Árvore geradora de comunicação ótima é um outro problema difícil. Então a gente viu lá, árvore geradora de custo mínimo é fácil. Agora esse de comunicação ótima é um problema difícil. Tá bom? Eu não vou enunciar aqui porque, enfim, eu também já gastei muito tempo enunciando problemas aí. Mas só de curiosidade, é uma variante, é um outro tipo de árvore geradora, mas só que a função objetiva é outra. Aí mudou a função objetivo e o problema ficou difícil, tá bom? Então isso aí é por isso que é importante a gente, sabe, conseguir formalizar as coisas com o máximo de detalhe, porque um detalhezinho que muda você pode sair de um problema fácil e ir para um difícil ou vice-versa. Bom, abordagens para resolver problemas NP difíceis. Uma abordagem é algoritmos de aproximação, né? O que é um algoritmo de aproximação? O algoritmo de aproximação, ele executa em tempo polinomial, tá? Então ele é um algoritmo eficiente, né? Só que ele não encontra uma solução ótima, tá? Ele encontra uma solução viável com garantia de que a solução encontrada está relativamente próxima do ótimo, tá? Que aí o algoritmo ele tem uma que a gente chama de razão de aproximação, né? Porém sem garantia de otimalidade, tá bom? Então você fala assim, eu vou rodar, eu quero encontrar o caminho máximo lá, que é um problema difícil. Aí vamos supor que o teu algoritmo é de aproximação. Então ele vai falar assim, eu rodo em tempo polinomial, eu garanto que eu encontro um caminho lá da origem até o término, só que
vamos supor que a razão de aproximação desse algoritmo é meio, né, que é um problema de maximização. Aí ele vai falar assim, o meu pode não ser o máximo, mas ele está pelo menos metade do máximo. Então ele tem razão de aproximação meio. Tá? Então você vai pegar assim, se o ótimo era 100, eu te garanto que eu vou entregar um que é pelo menos 50. Tá bom? Mesmo sem eu saber qual que é o ótimo, porque o algoritmo de aproximação não vai descobrir qual é o ótimo, mas você consegue provar, né, por A mais B, vamos dizer assim, que, é, que a solução que ele vai te dar, ela vai ser pelo menos metade do ótimo. Então, se ele te der uma solução de 50, você sabe que o ótimo é menor ou igual a 100. Pode ser até que o ótimo seja 50, tá? Pode ser que o ótimo seja 60, 70, né? Mas o ótimo não vai ser mais do que 100, porque a razão de aproximação desse algoritmo era meio, tá bom? Então tem algoritmos de aproximação que tem uma razão de aproximação boa, tem outros que a razão de aproximação não é tão boa assim, tá bom? Então esse aí de meio, por exemplo, é uma boa razão de aproximação, né? Tem outros que tem uma razão de aproximação que assim, né, bem longe de ser boa, né? Inclusive tem problemas que são difíceis de aproximar, né? Então, sabe, essa coisa, esse conceito de difícil aqui, tem um problema que é tão difícil que ele é até difícil de aproximar. Você não consegue ter uma função lá polinomial de aproximação, uma razão, né, de aproximação. Não é polinomial, é uma razão, acho que é isso, né? Porque tem razão, isso, é isso. Você não tem uma função que dá uma aproximação polinomial. Então, não é nem que tipo, você vai falar assim, é log n aproximação, né? Às vezes a tua aproximação ela é uma constante, às vezes ela é tipo, sei lá, log n aproximação, n ao quadrado aproximação, sei lá, né? Pode ser qualquer função, né? E só que o difícil você nem isso você consegue fazer, tá bom? Em tempo polinomial, né? Os algoritmos de aproximação, eles são de interesse mais teórico do que prático, tá bom? Então, na prática, você não vai ver gente rodar algoritmo de aproximação, ou quase não vai ver, tá bom? Só se a razão de aproximação assim for muito boa, ou então se o cara roda um algoritmo de aproximação junto com outras coisas, né? Mas o legal do algoritmo de aproximação é te dar essa garantia aí dessa razão de aproximação, tá bom? Outra abordagem para problemas difíceis, heurísticas, tá? Então o que é uma heurística? Ela executa em tempo polinomial, encontra uma solução viável, porém ela não te dá garantia nem de otimalidade, nem de razão de aproximação, tá bom? Então ela só encontra lá uma solução viável para você, tá bom? Eu não sei nem, acho que dependendo do contexto, pode ser que nem solução viável você encontre, tá bom? Mas a heurística, só que aí o que acontece, né? Na prática, geralmente elas apresentam resultados melhores do que os algoritmos de aproximação. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver bastante na prática, né? Eu digo assim, não nessa disciplina, né? O intuito dessa disciplina não é estudar heurísticas, tá bom? Mas as heurísticas aparecem bastante aí na prática. Inclusive esses solvers aí que a gente vai usar, eles lá internamente eles implementam várias heurísticas, tá? Então quando a gente passar um modelo lá para o solver do que a gente quer que ele resolva, ele vai encontrar soluções através de heurísticas lá. Então pode ser que ele até encontre uma solução ótima através de uma heurística, mas só que como ele não tem garantia de nada, você não sabe se aquela solução é ótima, você não tem razão de aproximação, você não sabe se está próximo ou não está do ótimo, né? Só que o solver, como ele não é só um software que encontra a solução heurística, ele também vai usar outras ferramentas, lá, outras técnicas, né, de programação inteira, né? Aí ele vai te dar a aproximação, ele vai falar o quão longe essa solução está do ótimo. O solver ele consegue falar isso para você. Mas não por causa da heurística, é porque ele rodou heurística, mas ele rodou também outras coisas lá, tá bom? A gente vai ver isso depois. Tá
tá bom? Mas só para vocês saberem, então, o que que é uma heurística, tá? Então, a heurística roda em tempo polinomial, encontra a solução viável, mas ou às vezes nem isso, né? Mas aí não vai te dar garantia de nada, nem de otimalidade, nem de aproximação. Mas geralmente tem resultados bons na prática. Geralmente o pessoal que trabalha com heurística, assim como a gente aí que vai fazer com programação inteira, o que o pessoal faz? É experimento. Eles fazem vários experimentos para mostrar que a heurística deles encontra boas soluções, né? Agora, a questão toda é que para você saber que a solução é boa, né, você tem que ter algum método exato lá para calcular a solução ótima, né, para você saber o quão longe ou o quão perto você está dela, tá bom? A menos que você construa uma instância com uma certa estrutura especial que permita você saber de antemão qual é uma solução ótima para aquela instância, tá bom? Beleza. Outra abordagem para problema difícil é branch and bound, né? O branch and bound é um algoritmo exato, tá? Então ele encontra a solução ótima. Bom, mas se o problema é difícil, né? Então ele não vai rodar em tempo polinomial, ele roda em tempo exponencial, tá bom? Só que aí também é a mesma coisa, na prática pode ser que ele seja um bom algoritmo, tá bom? A gente vai estudar isso no curso, tá? Porque a gente vai ver que dentro da programação inteira a gente vai usar branch and bound também, tá? Inclusive aquele branch and cut que a gente falou lá, daquela técnica, né? Branch and cut, é branch and bound misturado com cortes, que o corte é técnica de programação inteira, tá bom? Então a gente vai usar o algoritmo de branch and bound, só que misturando com programação inteira, tá? O branch and bound, eu não vou explicar agora o que é, porque depois a gente vai ver isso mais detalhadamente, mas ele trabalha com limitantes, né? Limitante inferior, limitante superior. Então, se você está maximizando, por exemplo, né? Aí vamos supor que o ótimo é o 50, né? Aí esse algoritmo ao longo do tempo ele vai calculando limitantes, né? Ele calcula um limitante superior lá que é 1000 e o inferior é 10. Então você sabe que a tua solução está entre 10 e eu falei 100, agora eu não lembro se era 1000, acho que era 100, né? Então está entre 10 e 100. Você sabe que o ótimo está entre 10 e 100, mas você não sabe quanto é. Aí ao longo do tempo, ele vai espremendo esses limites, né? Esses limitantes. Então do 100 baixa para 80, do 10 sobe para 30, aí depois sobe o inferior para 40, o inferior desce para 60, vai apertando esse gap até chegar uma hora que esse gap vai apertar tanto que você vai atingir o ótimo, né? O limitante inferior vai bater com o limitante superior, aí você vai falar, beleza, eu tenho um ótimo na minha mão, tá bom? É mais ou menos assim que o algoritmo trabalha, mas depois a gente vai ver em detalhes aí. Bom, outra abordagem para problemas difíceis, programação inteira, né? São as técnicas de programação inteira, tá? Mesma coisa, é um algoritmo exato, né? Um método exato, então encontra a solução ótima, porém não vai conseguir garantir que termine em tempo polinomial, tá bom? Na prática, pode apresentar bons resultados aí para instâncias até relativamente grandes, tá? Foi até uma coisa que me impressionou lá quando eu comecei a estudar a programação inteira, foi ver isso, né? Foi ver que problemas difíceis, digamos, de porte médio, assim, uma instância, sabe? Você fala, meu, não sei quantos mil vértices lá tem o grafo e os caras conseguem resolver a instância, né? Então aquilo lá foi me deixando otimista, né? De pensar assim, pô, dá para resolver, né? O problema é difícil, mas a gente consegue fazer alguma coisa aí, né? Então, beleza. Só que, obviamente, isso vai sempre depender aí do tipo de problema e das instâncias que você quer resolver, tá bom? Tem problema que realmente é muito cascudo, né? Que aí na prática você vê que mesmo usando as técnicas mais avançadas que existem, você não consegue resolver uma instância, tipo, sei lá, de 40 vértices, você já não consegue resolver, tá bom? Tem problema que, infelizmente, é assim que a coisa funciona. Ou melhor, que a coisa não funciona, né? Mas para muitos problemas, não. Tipo, você consegue se surpreender que, sabe, instâncias grandes, assim,
que você consegue resolver usando programação inteira. E na programação inteira, geralmente, tá? Porque assim, tem várias técnicas dentro da programação inteira. Se você for fazer o branch and cut, por exemplo, que mistura, né, branch and bound com os cortes lá, então, ou seja, se mistura branch and bound, envolve essa coisa dos limitantes que eu estava falando. E aí a gente vai usar a programação linear para obter esses limitantes, tá bom? Então essa que é a função, digamos, da programação linear dentro do processo todo. É você conseguir obter bons limitantes, tá bom? A gente vai ver isso em detalhe aí depois, em outra aula. Bom, e aí tem outras técnicas, tá? A gente não está dizendo aqui que se restringe a só isso que a gente está falando. Beleza, programação inteira. Eu tô começando eu vou deixar isso aqui para a próxima semana, viu, pessoal? Acho que eu já falei demais para essa semana. A semana que vem, ó, vocês vão ficar curiosos aí para a gente começar a falar um pouquinho de programação inteira. Eu vou deixar para a semana que vem. Tá bom, pessoal? Boa semana para todo mundo aí. Tchau, tchau. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem no grupo lá. Tá bom? Tchau, tchau.